E o Conselho Técnico da CBF definiu ontem a possibilidade de um clube brasileiro ter até 7 jogadores estrangeiros relacionados para uma partida. E aí você fica se perguntando, o Vasco nesse momento tem 3 estrangeiros e está muito perto de anunciar o quarto, que é o zagueiro Manuel Capasso. Será que o Vasco está de olho no mercado sul-americano para buscar pelo menos mais 3 contratações para juntar e somar os 7? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Carioca. E olha, eu tô meio baleado em relação a essa questão de resfriado, mas tô aqui presente para trazer as melhores informações para você ligado aqui no canal. Então por isso que eu peço para você fazer o seguinte, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, é de graça, não custa nada. É só clicar no botãozinho, inscreva-se no canal, do lado você tem o sininho, aciona ele para sempre que a gente subir um vídeo, você ser informado através do YouTube. Deixa o like nesse vídeo que também não custa nada e compartilhe, é só copiar o link e avisar para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco faz hoje o último treinamento visando a partida de amanhã contra o Botafogo no Maracanã, 8h30 da noite. Essa partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Estadual, que foi adiada para amanhã, e por isso o Vasco ganha alguns desfalques de última hora. A gente trouxe essa informação desde segunda-feira, essa possibilidade do Vasco ter desfalques, e ontem foi confirmado. O Vasco não vai poder contar com o goleiro Léo Jardim, que foi inscrito após a 3ª rodada, assim como Ivan e Jair. Esses 2 jogadores foram inscritos no dia 19, só que no dia 20 foi feriado municipal na cidade do Rio de Janeiro, a FERJ não trabalhou e não foi contabilizado como dia útil, e tem que ser 2 dias antes do início da rodada, que começou no dia 21 de janeiro. Então por isso, Ivan e Jair não vão poder ir para essa partida, assim como o Thiago Rodrigues, que renovou o seu contrato após o dia 21, então por isso também não vai poder atuar nessa partida. O time provável do Vasco, que você está vendo aí na tela, deve ser o seguinte: Rolls deve ser o goleiro do Vasco, na lateral direita Puma, a zaga com Miranda, Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo do Vasco, provavelmente o mesmo que iniciou o jogo contra o Fluminense: Rodrigo, Barros e Galarça. E lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul como centroavante do Vasco. Gosta dessa escalação? Colocaria outro jogador? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é muito importante a sua participação. E é sempre bom ficar ligado no outro lado. A gente vai trazer aqui nesse Bom Dia Gigante informações do Botafogo, que vai ser o adversário do Vasco nessa quinta-feira. Detalhe, o Botafogo vem com uma defesa muito sólida, tomou apenas 1 gol no Campeonato Estadual. Vai ser complicado. Quem traz as informações do Botafogo é meu parceiro Bernardo Gentili, do Fogão Net. Fala aí, Bernardo, conta pra gente os detalhes desse Botafogo pro jogo de amanhã. Fala, galera do Atenção Vascaínos, quem fala aqui é Bernardo Gentili, do Fogão Net. Vai ter o clássico aí na quinta-feira, né? O Botafogo vai ter um desfalque do Segovia. O Segovia fica fora pela mesma questão dos goleiros vascaínos, né? Que ficam fora a questão da 3ª rodada e tal. O Segovia, então, o zagueiro, que é a reserva do Botafogo, vai ser o desfalque do nosso glorioso. E, por outro lado, tem o Lucas Fernandes, que volta de lesão depois de um tempo fora, né? Desde que se apresentou com a pré-temporada com uma lesão na panturrilha, demorou a voltar, agora sim tá voltando, e é um dos titulares absolutos desse time, mas no momento deve voltar no banco de reservas para não apressar nada, né? Não teve nenhum problema de muscular, um cara que já tem um problema de histórico de lesões, então vamos com calma com o Lucas Fernandes. Outros 2 jogadores que também estão fora é Gatito Fernandes e Eduardo. Eles ainda estão na fase de transição de lesões mais sérias, que tiveram no final do ano passado, e também estão se aproximando do retorno. Sobre ingressos, quase 44 mil pessoas já confirmadas no Clássico Botafogo e Vasco, quase 38 do Vasco, um pouco mais de 5 mil do Botafogo, uma grande diferença. A torcida do Vasco está claramente muito empolgada
com o momento da SAF, vivendo grandes expectativas com reforços. Botafogo já é um pouco mais calejado, né, com essa questão do primeiro ano da SAF, já tem um pouco pé atrás com os reforços que ainda não chegaram para essa temporada. A galera tá um pouco nervosa. E também muito foi se falado durante o Campeonato Carioca, então mesmo sendo líder do Campeonato Carioca, jogando bom futebol, o torcedor do Botafogo não parece muito empolgado assim, com a competição. Então, o valor do ingresso caro, ter que trocar ingresso, acho que a galera não deve comparecer em grande número. Mas já está começando ali a fazer um pouco melhor a sua imagem, pelo menos não vai ficar tão vazio assim, né? Mas é isso, acho que, minha opinião, hein? O Botafogo acho que é favorito para esse jogo. O Botafogo já está com um trabalho mais consolidado, o Luiz Castro já está com um trabalho ali há mais tempo, acho que leva melhor mais uma vez sobre o Vasco. Será? Vocês não devem concordar, mas essa é a minha opinião. Tamo junto? Valeu, um abraço e até mais. E o jovem volante Marlon Gomes já está no CT Moacir Barbosa, fazendo todo o procedimento por conta da contusão que ele teve na seleção brasileira, onde foi campeão sul-americano. Você está vendo a foto de Marlon Gomes com a camisa da seleção, com a medalha de campeão. Muito bacana a participação do Marlon nessa competição, mas ele no penúltimo jogo da seleção acabou sofrendo uma contusão muscular, está fazendo todo o procedimento. O Vasco vai reavaliar todos os exames que foram feitos na seleção brasileira para saber a extensão do problema. Em princípio, ele deve ficar mais 1 ou até 2 semanas de fora do elenco para ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri para voltar bem fisicamente e com certeza ajudar muito o Vasco. E o próprio Marlon Gomes, em entrevista à Vasco TV, falou sobre essa questão de ficar de fora do Vasco por algum tempo e que não vê a hora de voltar a jogar com seus companheiros no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu chego mais maduro. Minha primeira entrevista na seleção, eu falei que eu chegava na seleção maduro pelo que eu vivi aqui no profissional do Vasco, e agora não é diferente. O título, eu acho que é a boa competição que eu fiz individualmente. Chego mais maduro e creio que posso ajudar muito o Vasco esse ano ainda. A expectativa é a melhor possível, estava ansioso para voltar, comentei até com alguns amigos que eu estava ansioso para voltar, ver os amigos, os companheiros novos, e também estou ansioso para voltar a sentir o calor da torcida vascaína. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E Ramon Menezes, isso mesmo, ex-jogador e técnico do Vasco, atualmente como técnico da Seleção Brasileira Sub-20, deve assumir provisoriamente a seleção principal e pode ser anunciado hoje pela diretoria da CBF para treinar a Seleção Brasileira num amistoso em março, ainda sem local até adversário definido, mas é uma data FIFA e o Brasil deve fazer um amistoso com Ramon Menezes sendo técnico da Seleção Brasileira principal. Boa sorte para o Ramon. Uma informação importante, o Vasco deve anunciar nas próximas horas, de forma oficial, a contratação de Manuel Capasso. Ele já fez todos os exames, até a questão burocrática em relação à documentação. Chegando, ele assina contrato e vai ser jogador do Vasco e ser oficializado nas redes sociais do clube. E para fechar, a partida de amanhã, pelo menos até ontem à noite, mais de 43 mil ingressos já foram vendidos e a torcida do Vasco comprando a grande maioria dos ingressos para esse jogo de amanhã, 8h30 da noite, no Maracanã contra o Botafogo. E quem faz mais uma chamada para o torcedor do Vasco lotar o Maracanã é o atacante Pedro Raul. Confere só. Fala, Gigante. Quinta agora tem clássico, contamos com o apoio de todos vocês. Garanta seus ingressos e esperamos buscar os 3 pontos lá com a ajuda de vocês. Tamo junto. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes, até porque ontem na CBF teve o Conselho Técnico da Série A desse ano de 2023, onde vários representantes dos clubes da Série A estiveram reunidos, inclusive o representante do Vasco foi o Luiz Melo, o CEO da SAF do Vasco. E nessa situação foi definido a tabela de todos os jogos da Série A. O Vasco vai estrear contra o Atlético Mineiro fora de casa, a segunda rodada é contra o Palmeiras em casa, tem que abrir o olho, tem que já chegar pronto, porque essas duas primeiras rodadas vão ser muito complicadas para o Vasco. Outra situação que foi definida, que é muito importante para o Vasco, é a seguinte: foi aumentado o número de jogadores estrangeiros que podem ser inscritos para uma partida no Brasil. Antes, apenas 5, agora podem 7. Ou seja, o Vasco pode ter vários jogadores estrangeiros no seu elenco, mas para cada partida podem ser relacionados até 7. Ou 7 como titular, 5 como titular e 2 no banco, vai depender da questão do próprio treinador. Mas o Vasco agora pode voltar ao mercado e buscar outros jogadores. O Vasco, nesse momento, tem 4 estrangeiros, contando já com a situação do Manuel Capasso. E aí o Vasco tem a oportunidade de buscar contratações para posições que o Vasco sabe que tem que contratar, como, por exemplo, um primeiro volante, um meia armador e até mesmo o atacante de lado de campo de perna direita. E pode sim buscar no mercado sul-americano. O Vasco já vem fazendo um mapeamento desde o ano passado desse mercado sul-americano, alguns jogadores consultados, alguns jogadores sondados, então o Vasco vai sim, após a oficialização da contratação de Manuel Capasso, buscar outros jogadores e pode ser do mercado sul-americano, principalmente nessas posições: primeiro volante, armador e até mesmo um jogador de lado de campo de perna direita. A gente vai ficar buscando todas as informações e assim que a gente souber de algum nome, alguma situação, a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço sempre para você ser inscrito no canal. A gente falou sobre vários assuntos importantes, desde a discussão sobre o aumento do estrangeiro até realmente a questão do VAR, arbitragem. Acho que foi bem proveitoso, estavam todos os clubes aqui, a gente conseguiu trocar um pouco de ideia, entender um pouco do CNM, o que ele queria em relação à arbitragem. Acho que a arbitragem foi um pouco um tema que demorou um pouco mais. A gente está melhorando o nível de conversa, a gente está tentando buscar consensos, a gente está tentando trazer melhores práticas de outros campeonatos para realmente aplicar aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro também. Eu acho que o Vasco realmente ele está no momento. A gente cada vez mais tem feito investimento, a gente entende que o Vasco sempre foi um time de Série A, a gente passou por alguns problemas no caminho, mas é muito mais fácil logística, o Vasco realmente é um time de Série A e ninguém tem que discutir isso. A Série A é formada por grandes clubes, acho que o Vasco está se preparando, está trazendo atletas internacionais de seleção para que a gente possa disputar esses campeonatos da melhor forma possível. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico e informativo, do jeito que você gosta. Tô meio baleado ainda, essa questão do resfriado tá complicado demais, mas com certeza, tô aqui presente para trazer sempre as melhores informações para você. Por isso que eu digo que a inscrição é muito importante, assim como o like nos vídeos, né? É só clicar no curtir, não custa nada, e compartilhe, copia o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante está no ar com muitas informações. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece o Ave Mais? Não faz isso. O card está passando aqui em cima, você corre lá, assiste o canal Atenção Vascaínos também, o canal Ave Mais, que tem lá o Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias, que é muito bacana. Sempre agradecendo também a galera que segue a gente nas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Hoje tem Boletim AV e à noite, véspera de jogo do Vasco, com certeza tem AV News ao vivo, 9h30 da noite, contando demais com a sua audiência. Para fechar, aquele golaço narrado dele, o grande Roberto Dinamite. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!